this particular thing caught my ear. Different rhythms. Different people. Olá, meu nome é Fábio, eu sou diretor da Santo André e eu gostaria de falar com vocês sobre telhas translúcidas hoje, tá? Existe um apelo cada vez muito grande em cima de duas coisas, tá? A questão que ganha muito peso cada vez mais é a questão arquitetônica, a questão ecológica e a questão de conforto, tá? São as três coisas que a gente percebe que mais são cada vez mais procuradas pelos nossos clientes e pelos nossos consumidores. Os produtos com esse foco crescem mais do que os produtos com um foco diferente, com foco econômico e tudo mais. Então, essas telhas hoje, cada vez elas ganham um apelo maior, principalmente agora que nós vamos ter um pouco de aumento de tarifa de energia elétrica, e essas telhas proporcionam um consumo de energia, um consumo de luz, uma redução no consumo de luz, então isso fica cada vez mais em voga e mais atual, tá? Mesmo anteriormente, a gente tinha, antes dessa crise energética que nós estamos passando, mesmo antes disso, a gente já percebia que existia um crescimento nos produtos com foco ecológico. Não tanto porque o nosso cliente está preocupado com o lado ecológico, eu acho que não é bem esse o foco. A questão é o foco ecológico focado em consumo, focado em economia. Então são as duas coisas juntas, essas daí que a gente percebe que são os produtos que o sucesso. Então não basta falar, meu produto é ecologicamente correto e tudo mais, isso daí não vende. Tá? O que vende é falar o seguinte: você vai estar consumindo nossos produtos, melhorando a questão ambiental, você está preocupado com a questão ambiental, mas você tem um apelo econômico, você tem um ganho voltado nisso. Esse discurso é o discurso que funciona e que tem sido sucesso e tem sido efetivamente a nossa abordagem em nosso cliente. Bom, falando agora de telhas translúcidas, que é o foco de hoje, nós temos historicamente um produto que cada vez ele perde mais mercado. Nós ainda vendemos ele, que é a telha de policarbonato, a telha de fibra, tá? Ele era um produto amplamente utilizado e ele tem, como todos, ele tem virtudes e tem problemas, mas os problemas cada vez estão ficando mais evidentes, né? Ele, primeiro, não é um produto de visual muito bonito. Isso aqui é uma telha nova e ela já não é uma coisa agradável, não é uma coisa assim, limpa, clean e tal. Ela é um produto que já com um certo problema. Ele é um produto muito resistente, tá? Mas ele é um produto que tem custo alto e ele tem, cada vez esse custo aumenta mais, tá? E ele tem uma aparência ruim e ele tem uma longevidade na translucidez dele muito ruim, tá? Então o produto vai durar muito tempo no telhado, sem vazar, sem ter problemas de sequidade, mas ele vai craquelando, ele vai ficando cada vez mais escuro e ele vai ficando cinza, cada vez ele tem menos translucidez e rapidamente ele se degrada. Segunda coisa que a gente ouviu muitas vezes e que chama atenção nesse produto é que as pessoas falavam que os passarinhos iam lá e picavam e arrancavam pedacinhos da fibra para montar ninho. Eu vi isso daí várias vezes, então eu acho uma curiosidade, eu não acho que tem muito procedência nisso que se diz, mas é um dito popular aí, é uma coisa que a gente ouve bastante, que não acontece com policarbonato, que não acontece com os outros produtos mais derivados do plástico, tá? Atualmente um produto ganhou muita força, que é o PP, né, o polipropileno. O PP mundialmente é uma coisa engraçada, né, porque ele é uma jabuticaba brasileira. Quando eu converso com técnicos, com gente voltada do plástico, com gente especializada, gente bem informada, eles me dizem o seguinte: o PP não serve para ficar no telhado. Mas eu falo assim, mas no Brasil a gente faz bastante telha com PP. Eu falei assim, mas telha com PP? Como assim? Que PP? Que material que você está falando? PP. Não, mas PP não serve. O que é? Eles não conseguem entender. Porque mundialmente são dois produtos só que podem ser utilizados no telhado. Ou é policarbonato
ou é PVC. Essa é a verdade, tá? Tecnicamente, esses são esses que são aceitos mundialmente. Mas o Brasil desenvolveu aí o PP, colocou aditivos, e eu vou te falar com uma certa sinceridade que eu fiquei muito surpreso com o resultado, surpreso assim, positivamente com o resultado. O PP, ele tem durado, tá? Ele esperava uma vida longa, uma longevidade muito inferior do PP. Então, a verdade seja dita, ele tem conseguido se sair bem. Acho que a aditivação que foi feita nele não foi tão ruim assim, tá? Mas ele não é um produto realmente com essa indicação. A segunda questão importante em relação ao PP, essa é uma crítica séria dele, é que ele é muito inflamável. Ele pega fogo, que é uma coisa assustadora, tá? Então, mas ele tem translucidez, ele tem uma certa longevidade e ele tem um custo muito bom, tá? Então, é um concorrente nosso, nós não fazemos com PP, mas ele está lá presente e a gente tem que entender os nossos concorrentes, saber os pontos fracos e os pontos fortes dele para poder vender o nosso produto com mais qualidade, com mais propriedade, tá? O que nós estamos fazendo hoje que tem sido um sucesso e a Santo André tem investido muito nisso? É ir para o lado certo, é trabalhar com a telha de policarbonato. Policarbonato sim é considerado o produto premium, o top de linha aí dos produtos translúcidos, tá? E a gente tem dois produtos translúcidos em policarbonato. A gente tem o branco, leitoso, e a gente tem o cristal, tá? As pessoas adoram, principalmente arquitetos, donas de casa, adoram o cristal, tá? A gente diz que o cristal ele há que se tomar cuidados para utilizar ele, tá? Porque quando você utiliza o cristal, você deixa e transmite 100% da luz e unidirecional. Então, se eu colocar ele para fazer uma barreira, ele não faz barreira nenhuma e ele passa 100% praticamente dos raios. E ele tem uma direção. Então, se você colocar uma série de telhas não translúcidas, telhas normais, seja quais for, e colocar uma telha de translúcida, se você usar o branco, o cristal, ele vai passar um facho direto. Quem estiver embaixo dessa iluminação é como se ele estivesse no sol. Então não é muito confortável ficar embaixo do sol. Se você tiver uma produtividade, se você tiver algum produto perecível que não pode tomar sol, isso é muito pouco desejável. Vou contar um caso que aconteceu de gente que colocou nossa telha de policarbonato cristal, era um home center, e o sol batia diretamente em cima da linha de cimentos lá dele, de cimenticola, aqueles materiais, e começou a endurecer. Eles começaram a ter muito problema de endurecimento nisso daqui, perceberam que era a luz, que ela vinha diretamente nesse negócio. Se você tiver for uma aplicação de uma indústria, quem estiver embaixo é como se estivesse no sol, e você não consegue trabalhar embaixo do sol, né? Então não apesar dele ser muito legal, muito bonito, para algumas aplicações o cristal não é o ideal. A gente realmente, a maioria das vezes, tenta falar para o cliente que o ideal é ele usar um branco leitoso. Por que o branco leitoso? Que também é em policarbonato, com a mesma qualidade de policarbonato. Porque o branco, ele esparrama a luz, ele não deixa a luz direcionada, ele esparrama a luz para todo lado, portanto você dilui esse calor transmitido e também a iluminação não fica num facho só, você não tem sombras, você não tem diferenças de cor. Por exemplo, se fosse uma pintura, você quer que tenha uma luz uniforme, né? Para você, onde você olhar a sua peça que você pintou, que você não tenha diferença de cor. Quando você está trabalhando com uma luz direcional, você vai ter uma cor de um lado, outra cor do outro, então isso não é muito legal, tá? E o branco ele tem essa propriedade de esparramar a luz para todos os lados e também de esparramar o calor para todos os lados e, portanto, manter um ambiente com mais harmonia, um ambiente mais uniforme na sua iluminação, tá? O policarbonato, ele também é uma telha que você pode amassar, apertar e ele continua estável. Você pode pisar nele, dobrar. Ele é um produto extremamente forte.
Tá? Lembrando, por exemplo, que as viseiras do capacete são feitas com policarbonato. O vidro do avião é feito em policarbonato. Uma blindagem de carro, aquele vidro blindado, tem uma série de lâminas de policarbonato, que essas lâminas é que vão dar resistência e que vão impedir que a bala passe nele. Policarbonato é um plástico muito duro, tá? Por isso que ele é difícil até de ser fabricado, né? Mas ele é também ele é, por consequência, um material muito nobre, muito resistente, muito bom. E uma coisa interessante é que a Santo André não vende esse material premium dentro de uma política de preço bastante econômico. A gente, na verdade, concorre, nosso preço para vender fibra e para vender policarbonato na Santo André é o mesmo, ou até um pouquinho mais barato de policarbonato. Então o cliente só leva vantagens, tá? Ele tem um produto muito mais duradouro, ele tem um produto mais longevo, mais resistente, que não craquela, que não amarela com o tempo. O que vai acontecer com ele no máximo é sujar, você tem que lavar e ele está limpo, lavar com sabão, tá? Lembrando que ele não deixa de ser um plástico, portanto ele não pode, ele não resiste a produtos químicos como thinner, como solventes, ele não pode, né? Então o que a gente recomenda na limpeza é sabão mesmo, sabão neutro e água, tá? Para limpar ele. Outros produtos vão danificar o policarbonato, então esse cuidado tem que ser tomado. Mas o cliente leva muita vantagem em usar. Outra coisa legal é que nós temos esse produto com todos os perfis exatos e iguais aos da telha de aço. Então a gente tem o trapézio 25, o ondulado 17, o trapezoidal 25, o trapezoidal 40, na mesma área útil, na mesma modulação, tudo igualzinho. O cliente pode tirar uma telha de aço e colocar uma telha de policarbonato ou vice-versa, e eles vão casar perfeitamente, tá? Um outro detalhe, e qual que é a espessura do nosso policarbonato? É 1 milímetro, tá? Para lembrar, e ele pesa aproximadamente 1 kg por metro quadrado. Então, para ter uma ideia de sobrecarga de peso, portanto, ele é muito leve também, tá? Outra coisa interessante e que precisa ser explicado ao cliente é o espaçamento entre terças. Quando a gente vai utilizar telha de policarbonato, nós temos que tomar, ou por exemplo, principalmente quando nós formos usar uma telha de policarbonato em 100% da obra, quando o cara quer fazer um aquário, a gente tem que tomar cuidado que o espaçamento tem que ser de 1 metro entre terças, tá? Quando você ainda vai montar ele entre duas terças, entre duas telhas não translúcidas, por exemplo, você tem uma telha de aço, você vai colocar uma telha translúcida, até que o espaçamento, você pode respeitar o espaçamento da telha, mas o ideal é que, se esse espaçamento for longo, que você coloque uma terça intermediária para resolver esse problema. O espaçamento de uma telha de policarbonato é menor do que uma telha de aço, tá? Principalmente se ele for aplicado numa sequência de translúcidos, tá? Se ele está intercalado entre duas telhas, ele está biapoiado, então não é tão crítico essa situação, tá? Outra questão interessante para falar para o cliente, para lembrar o cliente, é a questão do calor. O policarbonato, ele transmite luz e transmite calor também, tá? Portanto, você tem que tomar cuidado para não exagerar na translucidez e colocar muita telha e depois ter um resultado que é um tiro no pé, que você vai ter um calor infernal dentro da estrutura, tá? Eu vou te dar uns exemplos. Eu cansei de ver bufês infantis e famosos até, que utilizavam tudo de policarbonato, que queria fazer um negócio muito legal, muito bonito, fica maravilhoso, principalmente no inverno fica legal, porque você quer o calor, mas chega no verão, esquece, ninguém consegue ficar embaixo. Não dá para ter uma festa embaixo, que aquilo é um forno, é uma estufa, literalmente, tá? Então, qual que é o número mágico, o número certo? Você tem que ter de 3 a 5% no máximo, já 5 é muito, tá? 3 é o ideal de área translúcida no seu telhado. Então, se você tivesse, por exemplo, 10 telhas, você colocaria no máximo uma, já chegaria a 10%, mas você estaria colocando assim em cada 30 telhas uma de policarbonato, uma translúcida, tá? Esse é o número ideal, de 3 a 6 é o que a gente acha que fica muito legal, tá? Então, se o cliente inclusive economiza com isso, porque a telha de policarbonato é mais cara, normalmente mais cara do que uma telha de aço, tá? E o cliente economiza e fica com uma aplicação correta. Então é assim que a gente deve orientar o nosso cliente.
em aplicar aí de 3 a 6% da área de cobertura translúcida. E lembrando que ele tem que esparramar bem essa luz, então quanto mais bem distribuído for a telha de policarbonato, melhor é a iluminação, ele fica sem sombras no ambiente dele. Tá? Que mais? Quais utilizações a gente tem chamado muito a atenção? Outra coisa que precisava mencionar, a inclinação da telha de policarbonato é a mesma da telha de aço, tá? 5%, tá? 5% e um pouquinho menos, 3% para telha ondulada, tá? Desculpa, 10% para telha ondulada, tá? Esse que é o ideal. Quais são algumas aplicações interessantes que a gente tem visto? Bufês infantis utilizam bastante, indústrias cada vez utilizam mais. Nós temos vendido, por incrível que pareça, para residência bastante telha de policarbonato para fazer lavanderia, para fazer fechamento lateral, é muito interessante. Tá? E aí vem um outro gancho também que eu estava quase que esquecendo de falar em relação a posicionamento de telhas. O ideal, sempre numa cobertura, é que você tenha a iluminação como se ela fosse uma janela, ou seja, na lateral e não na parte de cima de uma cobertura. A gente percebe nos estudos, aí, nas avaliações, que normalmente 70% do calor de uma cobertura vem pelo telhado. Tá? Quando você coloca um fechamento lateral, por exemplo, em policarbonato ou uma janela, você ganha luminosidade indireta, portanto você ganha luz sem ganhar calor. Tá? Então, essa iluminação, sempre que possível, deve ser aplicada. Nem sempre isso é possível, mas quando der, o ideal é que você use o fechamento lateral para fazer a translucidez. Às vezes fica até legal o combinado, né? Como se eu tenho um galpão muito curtinho, legal, eu faço só no fechamento lateral, eu já tenho uma janela, eu já tenho a iluminação como se fosse uma janela. Mas quando os galpões são muito grandes, o fechamento lateral ilumina bem as extremidades do galpão, mas não o meio. Aí você precisa usar um pouco de telha em cima dele para iluminar aquele pedaço que ficou no centro do galpão, que ficou mais escuro. E aí você distribui isso de uma maneira mais equânime e fica mais interessante. Tá? A gente tem os produtos como a policarbonato, é um produto que a gente tem em estoque, tá? A gente tem sempre a ondulada, a trapezoidal 25, a trapezoidal 40 em estoque, tanto no cristal como no branco leitoso, e em medidas normalmente de 1 em 1 metro. Então a gente tem lá 2, 3, 4, 5, às vezes depois a gente está nas medidas mais frequentes, que são de 4 a 6, a gente tem de meio metro. Então 4, 4,5, 5, 5,5, 6 metros a gente tem, chegando até 7 metros, a gente tem telhas de 7 metros assim, e que são as mais... dali para frente ele tem que fazer emenda longitudinal. Tá? Uma coisa interessante é lembrar que a gente tem que sempre fazer uma boa fixação na telha de policarbonato, e essa boa fixação compreende o uso de cálcios. Na telha de aço é recomendável sempre que se use cálcios, mas na telha de policarbonato isso daí é mais imprescindível ainda. Por quê? Porque ela é um material mais mole que o telha de aço. Logo, se ela é mais mole, quando eu vou fixar aqui, eu vou ter um amassamento. Eu tenho que colocar um calcinho aqui embaixo que me faça o apoio e que daí eu utilize o parafuso de fixação com o cálcio para a gente ter uma garantia da altura e uma garantia da uniformidade do telhado e da estanqueidade dele. E deve-se costurar sim as telhas de policarbonato, não policarbonato com policarbonato. Aí é legal você fazer só a fixação com mais parafusos, com mais frequentes, num enterçamento menor. Mas quando você vai fazer ela junto com aço, que é a aplicação mais comum, você ter uma telha de aço dos dois lados e a telha de policarbonato, fazer a fixação com o parafuso de costura dele. Tá? Então falei, olha, das telhas translúcidas, da durabilidade superior, que nós temos vários comprimentos em estoque, fabricados nos mesmos modelos da telha, de fácil aplicação e um custo-benefício muito interessante. Tá? Então eu acho que é isso daí. Boas vendas para vocês, espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí e que a gente venda. É um produto que tem muito futuro e que eu ponho muito, eu boto
boas esperanças, eu tenho uma excelente perspectiva para as telhas de policarbonato. Elas têm crescido muito, a gente tem sido quase que exclusivo nesse mercado. A maioria dos nossos concorrentes não trabalha com telha de policarbonato, eles têm a telha de fibra como uma opção para translucidez e só, e a gente tem tido muito sucesso. Então acho que vale a pena explorar esse ponto e essa certa exclusividade da Santo André. Tá bom? Obrigado. This particular thing caught my ear.